Na análise do episódio passado eu falava, entre outras coisas, sobre como Tony e Carmela Soprano têm uma aversão a qualquer forma de trabalho. Eles sempre conseguiram o seu dinheiro e o status social por vias totalmente alternativas. Ainda assim, ficam totalmente surpresos quando constatam que seu filho AJ é um preguiçoso. Os dois ficam indignados ao saber que AJ também é, veja só, avesso a qualquer forma de trabalho. Ele conseguiu ser demitido do seu emprego na Blockbuster. E como ele foi demitido? Porque ele começou um negócio paralelo vendendo posters agindo contra as regras da empresa. Diferentemente dos pais, no entanto, que pelo menos almejam se manter na posição que conquistaram para si mesmos, AJ parece não ligar para nada. Ele realmente espera que os dois lhe sustentem para o resto da vida, talvez, e nunca reclamem disso, nunca lhe encham o saco. Inclusive, quando Tony e Carmela lhes viram as costas, ele lhes oferece o dedo do meio. A total falta de ambição do filho, o desejo da filha mais velha de se mudar para a Califórnia, que lhes informa da decisão à 1h30 da manhã, logo antes de dormir, e também, obviamente, a frustração por conta da sua casa, que estava sendo construída para venda não ter ido para frente, fazem com que Carmela resolva viajar para a Europa para poder espairecer um pouco. Em Nova Jersey, no entanto, problemas muito mais graves começam a afetar a família com F maiúsculo, levando inclusive a uma das cenas mais chocantes de toda a série. Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries, chegando aqui para minha análise do 11º episódio, Cold Stones, episódio que tem, como eu já mencionei, uma das cenas mais chocantes de toda a série, uma das mortes, certamente, mais impactantes de The Sopranos. Esse episódio, Cold Stones, ele é escrito pela Diane Frolov, pelo Andrew Schneider e pelo David Chase, com direção do Tim Van Patten. Eu peço que quem me acompanha aí, tá aqui nesse vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e não se esqueça de hypar o vídeo caso essa opção apareça por aí. Isso realmente ajuda bastante o canal e eu conto contigo. Enquanto o Tony assiste a um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, mais um dos que ele tanto gosta, Carmela aparece e lhe informa que está pensando em usar a viagem que ganhou para Paris num evento beneficente. Tony sequer cogita passar uma semana fora de Nova Jersey e ela sugere que ela vá com Rosalie April. Diferentemente do que aconteceu na segunda temporada, quando ela sugeriu viajar para Roma com a sua amiga e Tony ficou revoltado, agora ele acha que é realmente uma boa ideia Carmela dar uma espairecida na Europa. Ela diz para ele que ele pode também aproveitar uma semana sozinho em casa fazendo o que quer que seja que os meninos fazem quando estão sozinhos. Essa frase tem um duplo significado, embora talvez nem mesmo Carmela se dê conta disso. O que Tony costuma fazer quando está longe da mulher? Todos nós sabemos, mas é verdade também que até aqui, desde que se recuperou do tiro e do período no hospital, ele deu um tempo nas suas atividades extraconjugais. Mas a conversa não decai para nenhum tom acusatório. Na verdade, ela é de uma leveza até que bastante cínica. Exemplo disso é quando Tony acha muito curioso e divertido comentar que, enquanto eles falam de uma viagem de lazer para Paris, no documentário que ele está vendo na TV, os nazistas estão invadindo a França e passando pelo Arco do Triunfo. Muitas coisas acontecem nesse 11º episódio. A Carmela tem a ideia da viagem e logo em seguida ela já está em Paris com a Rosalie April. E o David Chase e os roteiristas aqui adotam uma montagem que é muito interessante. Eles aderem a contrastes o tempo inteiro entre tudo que está acontecendo na Europa, as maravilhas que a Carmela Soprano está observando e visitando e a sujeira que acontece na sua casa. Isso acontece várias vezes ao longo do episódio, mas um dos melhores exemplos é quando a Carmela passa pela ponte Alexandre III e fica maravilhada. Ela pergunta para si mesma, quem poderia construir algo assim? Logo em seguida, corta para a fachada do Badabing com o Silvio mandando limparem a sujeira das tetas da mulher pelada que estampa o logotipo do strip club do seu marido. Dentro do estabelecimento, Carmela liga para Tony e conta um pouco de todas as belezas que está vendo. Enquanto isso, no bar toca Nights in White Satin, do Giorgio Moroder. Vale lembrar que o episódio lá da segunda temporada que eu comentei, no qual a Carmela teve a ideia de viajar com a sua amiga para Roma, se chamava The Night in White Satin Armor.
Coincidência? Como tudo em The Sopranos, eu acho que não. E também, nesse momento, logo depois de falar com a sua esposa, Tony começa a olhar com um interesse maior do que o de costume, pelo menos nesses últimos tempos, para uma dançarina que está no palco. Os contrastes continuam. Algumas cenas à frente, Carmela está lá em Paris, vendo uma imagem da Virgem Maria com Jesus Cristo no colo. Corta para Tony dirigindo o seu carro e recebendo sexo oral da dançarina que ele observou no palco do Badabing cenas antes. E se lá atrás tocava uma música que, traduzindo, se chamava Cavaleiros em Cetim Branco, agora Tony escuta Back in Black, De Volta em Preto, do AC/DC. O contraste aqui, digamos, chega ao seu auge e Tony volta à sua velha forma de sempre. Mas Tony tem preocupações maiores nesse episódio aqui do que os seus filhos, a viagem da sua mulher ou até mesmo seus casos extraconjugais. Ele está negociando a todo momento com Phil Leotardo, que assumiu praticamente de vez a chefia da família de Nova York. As negociações são tensas e, para piorar, Vito Spatafore voltou para a cidade. Ele procura Tony Soprano realmente acreditando que pode voltar aos negócios, ficando um pouco mais distante, de repente em Atlantic City, longe da construção civil na qual ele certamente não vai ser recebido de volta por conta de todo o preconceito. Vito tenta inventar uma história, diz que não é homossexual e que quer voltar para sua família. Ele inventa isso inclusive para os seus filhos, disse que esteve distante porque é um agente secreto e eles não podem contar isso para ninguém. Tony entra num dilema. Ele aparentemente não quer matar Vito Spatafore. No fundo, ele acha que isso não faz tanto sentido, como eu já comentei algumas vezes. Ele gostaria muito de achar uma maneira de poder colocar Vito em Atlantic City. Afinal de contas, ele é um dos caras que mais arrecada dinheiro para a família. Sempre foi. Ele também não quer ceder às pressões do Phil Leotardo, que estão ficando cada vez mais inconvenientes. No entanto, é importante ressaltar algo que eu não lembrava da primeira vez em que eu assisti a série. Na minha lembrança, Tony até o fim discordou da ideia de eliminar Vito Spatafore, mas a verdade é que ele deixa claro nesse episódio que para que eles consigam todos os benefícios ali dos empregos no show que estão sendo ameaçados tirar da sua família, ele precisa aceitar que eles vão ter que eliminar o Vito Spatafore. Então é importante dizer que o Tony dá sim a luz verde, ele autoriza a execução do Vito. É muito provável, para não dizer que é óbvio, que ele faria tudo isso de uma forma, digamos, menos desumana do que a forma que o Phil Leotardo acaba adotando. É provável que Tony acabasse ordenando uma morte parecida com a que ele concedeu, digamos assim, para o seu primo Tony Blundetto na temporada passada, quando o Phil queria colocar as suas mãos nele também. Mas agora não adianta. Phil Leotardo e seus homens conseguem descobrir a localização de Vito Spatafore e lhe surpreendem no hotel onde ele está hospedado. O que a gente vê, como eu disse, é uma das cenas mais brutais de toda a série. Eles lhe espancam até a morte com tacos de sinuca, inclusive enfiando um dos tacos no ânus, para que o corpo seja encontrado assim, enquanto Phil observa a cena sentado na cama. Percebam algumas coisas. Phil observa a cena apertando as mãos no colchão. Estaria ele apreensivo com o que está vendo ou se deliciando? É difícil dizer. Ele teria uma camada extra de prazer porque Vito é casado com alguém da sua família e acabou desonrando ela sendo homossexual? Ou ele está no fundo ainda se vingando por conta do que não pôde fazer com Tony Blundetto depois que o primo de Tony matou o seu irmão? Ou mais ainda, estaria ele sofrendo com tudo isso por conta de coisas que ele mesmo carrega dentro de si? Percebam, por exemplo, que antes de executar Vito, Phil sai de dentro do armário do quarto de hotel. Phil Leotardo, então, seria, segundo uma teoria muito difundida e, se não me engano, confirmada pelo próprio David Chase, alguém que vivia a sua vida dentro do armário. Phil Leotardo era também homossexual e escondeu isso ao longo da vida inteira. Algumas cenas depois, tentando, entre muitas aspas, consolar a viúva de Vito, Phil manda que desliguem a TV onde está passando um concurso de fisiculturismo. Seria mais uma expressão da sua homofobia ou uma forma de, digamos, controlar os seus desejos mais naturais? É difícil dizer. Phil é alguém importante dentro da organização e casado com uma pessoa tão retrógrada quanto ele ou até mais. Uma mulher que, no meio da lamentação de alguém que acabou de perder o marido de forma brutal, se lamenta mais por conta do alfaiate da família estar ficando cego.
Seja qual for a questão de Phil Leotardo, é importante notar que mais tarde, enquanto a sua esposa dorme tranquilamente, ele não consegue pregar o olho. Existem muitas atitudes e comentários que tornam o assassinato do Vito Spatafori ainda mais brutal, mas provavelmente a que mais corte o coração é uma das cenas finais do episódio, quando seus filhos, ainda crianças, pegam o jornal e acabam descobrindo tudo o que aconteceu, chegando à triste conclusão de que, no fim das contas, seu pai não era um espião, um agente secreto. O assassinato de Vito, no entanto, não foi autorizado e isso cria um problema para a organização, mais especificamente para Tony Soprano. Um dos seus homens, por mais excomungado que fosse, foi morto por Phil Leotardo. Como agir então? Vingança? Começar uma guerra? O maior empecilho disso tudo, como Tony diz para Silvio, é, como sempre, financeiro. Uma guerra, como aconteceu na época do Joe Bonanno com Carlo Gambino, uma das grandes histórias da máfia, sobre a qual eu já falei algumas vezes, acaba resultando em muita perda de dinheiro para todos os envolvidos. Tony, no entanto, acaba não tendo que tomar nenhuma atitude mais estratégica, porque a situação foge do seu controle. Fat Dom, um dos caras que espancou Vito até a morte, aparece no Badabing, onde estão Silvio e Carlo. Os dois estão preparando linguine para jantar em mais uma combinação perfeita de De Sopranos entre comida e violência. Fat Dom começa a falar muita merda, começa a debochar da morte de Vito Spatafori. E aqui a gente poderia dizer que foi uma atitude de vingança. Por mais excomungado, como eu disse, que Vito fosse, ele ainda era um deles e, portanto, esses dois caras vão se vingar. Talvez, lá no fundo, ainda tenha uma ponta disso sim, mas o principal aqui é que o Fat Dom começa a debochar da organização, da família deles. Começa a insinuar, por exemplo, ainda que em tom de piada, questões envolvendo a sexualidade deles. Silvio não pensa duas vezes, quebra um vaso na cabeça de Dom e Carlo lhe desfere várias facadas no estômago. Enquanto pensam o que fazer com o corpo, como lidar com essa situação, os dois jantam o linguine que estavam preparando. Não dá para negar que é uma cena um tanto quanto satisfatória ver esse cara ter, digamos assim, o que merece depois do que fez. Uma outra cena muito satisfatória não envolve essa violência toda. Tony chega em casa, vê o seu filho AJ, que foi demitido da locadora, sentado só de cuecas na frente do computador e dando risada. O olhar de desprezo de Tony para o filho é tão grande que ele nem precisaria dizer na cena seguinte, durante a terapia, que chegou à conclusão de que odeia o próprio filho. Tony manifesta a raiva da sua esposa também durante a sessão com Melfi. Ele diz que se Carmela tivesse deixado que ele usasse a violência quando ele queria, quando o AJ estava crescendo, as coisas não seriam assim. Melfi então reconhece que o verdadeiro motivo da raiva de Tony com a esposa é que ela deu para o filho a proteção e o amor que ele tanto queria da sua própria mãe. Talvez esse seja o gatilho para a atitude que Tony acaba tomando em seguida, que provavelmente não seja a mais educativa e adequada. Mas, meus amigos, que cena satisfatória! Quando ele chega em casa, vê AJ rindo com os seus amigos sanguessuga, leva ele para a garagem, diz que ele vai começar a, veja só, trabalhar, botar a mão na massa na construção civil. Quando o filho acha que nada vai acontecer com ele, Tony pega um capacete e destrói o seu carro bem na sua frente. É muito satisfatório ver isso acontecer e a gente vê que o Tony não tá de brincadeira, não só pela atitude que ele toma de quebrar o carro, mas de colocar de fato o filho para trabalhar logo em seguida. E como a gente comentou no vídeo passado, para essa família um trabalho braçal é um verdadeiro castigo. Era isso que eu tinha para dizer, meus amigos. Essa foi a minha análise do 11º episódio, certamente um dos grandes episódios da temporada. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo as suas percepções. Espero vocês no próximo vídeo e tchau! Blues walked into town, but you wanted a million.